Alô, alô, Belo Horizonte, começando mais um programa de BH Invisível dessa quarta temporada, o quarto programa, play de novo, o quarto programa da quarta temporada de BH Invisível, agora eu falei direito. A gente começa falando sobre BH das artes plásticas, eu estou muito à vontade nesse tema, nesse programa, porque a gente recebe aqui no estúdio da Band News FM avançado, montado no cenário de Nastácia, no Centro Cultural Banco do Brasil, 3 espetaculares amigos de Belo Horizonte e amigos de vida, vou dizer assim, tá, Matuto? Coraçãozinho já rolou, né, Matuto? Vou começar pelo Matuto, então. Luiz Matuto, artista plástico, um dos camaradas mais legais do Instituto Amado e do Quarto Amado. Ele é formado em design gráfico pela UENG e frequentou o ateliê de gravura da UFMG. Como gravador, participou de exposições nacionais e internacionais. Nos últimos anos, sua atenção tem ido para a gravura e tipografia, atuando também como ilustrador editorial e muralista. Tem coisa pra caramba aí na bagagem. Do meu lado esquerdo aqui, a querida Fênix. Eu não vou me atrever a perguntar seu nome real, porque assim, Fênix é uma das coisas mais incríveis do mundo. Fênix é autodidata, grafiteira, ilustradora, ela desenvolve seu trabalho nos muros desde 2016, enaltecendo o poder da união, tolerância e do equilíbrio. Com pouca idade e um currículo parrudão, Fênix se destaca como participante de festivais e exposições importantes do cenário da nossa cidade. Ela também já esteve nas ações artísticas do Cura, que atua na capital mineira como o maior circuito de referência e promoção da integração cultural por meio da street art. E na minha frente a Prisca, queridíssima Prisca Paz, também conhecida como Prisca Paz, tudo junto. Grafiteira, artista plástica e arte educadora, formada em artes plásticas pela Escola Guinhar, Prisca tem a figura feminina como fio condutor dos seus trabalhos. Ela é autora das obras Vidas, Quadrinhos e Relatos e dos zines Aborto e Transa. Prisca também publicou de forma independente os zines Pra Tua Presença Ausente, Profundidade e Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só. Em 2018, estreou sua primeira exposição individual. Eu peço para que vocês agora se auto-apresentem. Não sei nem se existe essa palavra, se não existe também, a gente já inventou aqui agora, ao ouvinte de BH Invisível. Matuto, eu te apresentei aqui de forma adequada. Quem está ouvindo o rádio agora, faltou alguma coisa? Cara, meu nome de verdade é Luiz Fernando, o nome que a mamãe me deu, né? Você não é natural de Belo Horizonte, que eu sei. Onde você nasceu? Conta pra gente. Eu nasci em Alfenas, que é uma cidade do sul de Minas, fica próximo de Varginha, aquela cidade do ET de Varginha, né? Sim. Eu vim pra cá em 2008, então vai fazer 11 anos que eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Você já se sente Belo Horizontino, Matuto? Cara, meu sonho era mudar pra cá. Olha só. Meus avós maternos são pernambucanos, que são retirantes, que vieram para Belo Horizonte, né? Então eu sempre vim passar férias pra cá e tal. Aí eu falava pro meu avô que um dia eu ia morar com ele, assim. E a sua formação sempre foi nessa toada de estar perto de artes plásticas, trabalhos manuais. Eu sei que você tem talento, inclusive, com marcenaria, tipografia. Você teve sempre nessa seara aí. Não, cara, que tipo, quando eu mudei pra cá, né, eu sempre trabalhei com as mãos, assim, né? Em Alfenas eu trabalhava na marcenaria com meu pai e tal. Aí eu vim pra cá assim, e mudei pro centro, assim, né? Então já tava ali na Praça Raul Soares. E foi na época do Big BH, que foi a Bienal de Grafite. A Bienal teve uma vez só, né? E aquilo foi muito bacana, assim. Então, tipo, teve 2 figuras muito legais comigo, que foi o Ricardo Tatu e o João Teodoro. Eles já não moram mais aqui. E eu fiz amizade com eles, o Moshi também. E eu falei assim, cara, eu quero estar com essas pessoas, são pessoas muito legais, assim. E eu, tipo, desenhava muito mal. E eu comecei a pintar com eles e tal, fazer stencil na época. E sempre eu tenho uma coisa que eu adoro, história de velhinho, assim. E nesse ponto encontrei o Matias, né? Que é o meu mestre tipógrafo, meu amigo hoje em dia. Então eu tenho uma parte muito grande por ofícios manuais também. Então tudo que tem trabalho manual eu tipo vou com curiosidade, eu gosto de ficar olhando, artesanato. Incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre tipografia, que eu tenho um convite para te fazer ao vivo, aqui, com a Belo Horizonte inteira escutando. Prisca, na hora que o Matuto falou
do Festival de Grafite lá de 2008. Você fez assim, você estava nesse festival, Prisca? Tava, gente, que loucura, né? Que legal, Porque, surpresa nossa, veio assim um filme na minha cabeça. Porque assim, eu gosto sempre de falar, porque eu sou muito regionalista mesmo assim, né? Eu não sou mineira, eu nasci em Curitiba, mas eu moro em BH desde os meus 5 anos. Então, toda a minha formação é aqui. E eu sempre morei na Noroeste, no Coqueiros. E eu sempre faço uma questão de falar que eu acho que a Regional Noroeste é uma regional muito da cultura, principalmente da cultura hip hop, muito efervescente. Dali saíram grandes grafiteiros, galera da cultura hip hop, MCs, breaker, né, pessoa que dança, galera do break e tal. Então, eu sempre tive essa coisa, né, de sair lá do meu bairro e vir para o centro, passando ali pela Padre Eustáquio, passando pelaquela região que tinha muito piche, muito grafite. Então, eu sempre fui acompanhando essa questão, né, do visual na cidade. E em 2008, eu fiz uma entrevista com a Anarquia Boladona, Sim. que é a Pamela Castro hoje. Que eu fazia designer no Senai, no Secoteg, e a gente foi fazer um trabalho sobre grafite. E eu lembro que quando eu cheguei na Bienal, eu falei, mano, o que tá acontecendo? Porque, tipo, a gente não tinha tanta coisa. Não. BH hoje está em outro momento, assim, a gente está muito bem mesmo. E aí, quando você falou, eu falei, cara, e eu lembro, assim, que tinha um artista que chamava Prisco. Eu falei, uau, que fantástico, tem um Prisco! E tinha um carro, e foi muito doido esse rolê. Nossa, foi muito doido. Carro, tem tanta coisa. Não, e legal, tipo, era grafite, velho, era uma exposição de grafite. Porque eu lembro que, não sei que ano, acho que foi tipo 2000, foi antes de 2000, eu lembro que eu tava tipo na 7ª série. Eu lembro que eu matei aula porque teve uma exposição de grafite no Palácio das Artes, não sei se vocês lembram. Você lembra dessa exposição? Sim, sim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei no Palácio das Artes para ver uma exposição. E eu lembro que eu era muito novinha, eu tinha só uns 13 anos, eu cheguei tacando a mão na tela, assim. Nossa, que doido! Pá, taquei a mão na tela. Aí o segurança, não pode colocar a mão nos olhos. Mas eu tava alucinada, assim, então deu tipo, sabe? Piscou o olho. Total. Priscou o olho. Priscou. Você lembra quando você falou assim, eu quero fazer isso pra minha vida, eu preciso disso, é isso que eu quero? Será que foi nesse momento ou você lembra de outro momento que foi uma epifania na tua vida? Era a única certeza que eu tenho até hoje, né? Da minha que vida, incrível. que é que eu quero trabalhar com a questão do visual, né? Porque o meu pai era marceneiro Aí, ó. e o meu avô era mecânico. Então eu cresci dentro de ateliê mecânico, né? Oficina, essa coisa. Então eu falava, mano, eu nasci para transformar as coisas, seja transformar, enfim, né? Trabalhar com a imagem, é o que eu me identifico mesmo, assim, sabe? É a única certeza, é a única, Ziller, que eu tenho na vida, assim, é isso. O resto eu não tenho certeza de mais nada. Tá super claro. Nesse momento, a única certeza que eu tenho é essa nesse programa. Só. Prisca, seja bem-vinda, você e Matuto Fênix. Passando a fala para você, eu acertei aqui na tua apresentação, tá tudo ok. Tá tudo Esqueci certo. alguma coisa não, né? Não. Quando eu conheci o seu primeiro trabalho que eu vi, você que fiquei super impressionado, foi no Mural Liberdade. A gente comentou aqui antes, né? Mas você tem um extenso currículo, né, sendo tão nova. O que você acha que te trouxe para esse mundo, tá? E como que você conseguiu meter as caras? E como que você conseguiu... Adoro. É óbvio que tem o talento também, mas a gente sabe que existe um corre, né? Que vocês não estão parados, né? Conta um pouquinho pra gente, querida. Então, eu acho que não tem ninguém de BH, eu sou paulistana. Eu vim para Minas faz 11 anos também. E eu sempre absorvi o grafite, desde São Paulo eu já absorvi o grafite e já admirava. Mas era assim, bem vago, porque eu era de igreja e aí eu vivia naquele mundinho meio engessado, só via pela janela. E em BH, eu comecei a ter mais contato, porque BH já é muito pulsante, o grafite já é muito forte aqui, né? E aí eu admirava muito, via muito, só que eu me sentia muito distante, porque eu vivia em outra realidade religiosa e tudo mais. Que no momento eu não conseguia relacionar muito. E aí, só para introduzir o começo de tudo, eu trabalhava num hospital e aí eu conheci um rapaz que pintava e aí eu, ai meu Deus, essa é a hora, eu conheci alguém. E aí eu pedi super, ai nossa, vamos pintar junto. E aí ele, não, vamos. E aí acabou que ele me enrolou e no dia de pintar ele falou, não tô afim. Aí o que eu fiz com o meu ódio no coração? No outro dia eu falei, eu vou comprar a tinta e vou pintar sozinha. E aí, no outro dia de manhãzinha, eu fui lá e comprei a tintinha, fui lá perto de casa e comecei a pintar sozinha. E aí, foi o momento que eu falei, é isso e eu não preciso de ninguém, assim, para poder ir atrás, sabe? E esse foi o gatilho. É óbvio que depois disso eu fui conhecendo milhares de pessoas maravilhosas
e criando uma rede. Mas esse foi o primeiro passo. Assim. Quando você chegou em BH, você veio sozinho ou com família? Com a minha família toda. Eu Sua já família veio morar em Belo Horizonte? Na verdade, é porque é uma família meio louca. A gente ia passar uma semana e voltar para São Paulo. Mas aí meu pai falou assim, ai, tá bacana aqui, tá legal. Vamos ficar um mês, gente? Belo Horizonte tem vamos essa mágica. Vamos ficar um mês? Beleza, era um mês. Aí daqui a pouco vamos alugar uma casinha aqui. Aí agora a gente já tá aqui há uns Maravilhoso. Fênix, você se sente Belo Horizontina já? Eu me sinto. Eu falo uai, sou o tempo todo, trem. Então não já sai tô daqui de jeito nenhum? Olha, eu tenho vontade de ir para outros lugares, olhar outras janelinhas, mas BH tem um gostinho de casa, né, gente? Isso eu sinto muito. E você, Matuto, já é Belo Horizontino também, né? Ah, cara, já tem 11 anos e não consigo tirar a raiz daqui, não. É bom demais, né? Já morei em alguns lugares na cidade e tal, e agora eu moro no Floresta, né? E assim, é um bairro pra mim que foi assim, desse tempo todo que eu tô aqui, foi o bairro que eu tipo, mais tô feliz, assim. Eu moro na Contorno mesmo, a casa da frente é uma casa centenária. A fábrica da Lauca, a primeira fábrica da Lauca é minha vizinha. Olha que legal. Assim, então um barracão que foi a eu primeira. sei mais ou menos onde Sei exatamente onde é. É de frente do Espantacrise, né? Eu fui na casa. Eu não queria denunciar, assim. Acabou de falar para Belo Horizonte acabou inteiro. Acabou de colocar no Google Maps ali, Aí, ó. ó. Puf. De frente do Espantacrise ali. Tô preocupada. Cara, é muito bom, é muito legal, assim, que é um bairro que você tem uma coisa de cidade do interior ali, né? Então, tipo, eu tenho amizade com um açougueiro, a mulher que me vende queijo, mamãe bebidas também. Claro. Não fazendo propaganda, mas está ali. E assim, eu tô a 10 minutos do centro, eu posso andar de bicicleta e ir para a gráfica, onde que eu fico lá, no ateliê, na oficina, visitar o Matias. E assim, eu já tive a oportunidade de sair daqui, aí sempre eu penso, cara, minha qualidade de vida aqui é excepcional. Uhum. Né? A gente, de vez em quando, dá uns baixo astral, mas a cidade realmente está... Você falou uma coisa muito legal, Prisca. A cidade agora ela está num momento, principalmente para o que vocês vieram representar nesse quarto programa, BH das Artes Plásticas. BH está num momento para a arte, de uma forma geral, incrível, né? Você tem essa sensação... Aliás, você voltou para Curitiba depois que veio para cá? Você mantém laços lá? Não mantém? Tenho laços. Eu voltei porque, vamos lá, né? Eu comecei no teatro, né? Eu tenho uma história com o teatro. Ah, tá. E aí eu tenho uma análise muito sobre essa questão artística, porque eu lembro que férias aqui era só campanha de popularização do teatro, né? Assim, então a gente não tinha essa coisa. Hoje em BH a gente tem evento durante a semana e fala assim, gente, mas não pode, isso aqui tá... É São Paulo agora? Terça-feira tem coisa acontecendo, sabe? Então, assim, eu não tenho ligação nenhuma com Curitiba mais, inclusive... Você é Belo Horizontina total, da gema, de coração. Amo BH radicalmente. Maravilhoso. Desce um pão de queijo aí, né? Pontuando, né? Eu acho que o que a Prisca falou, que lá em 2008, assim, quando eu cheguei aqui, a cidade também ela já estava acontecendo muita coisa. Só que o Belo Horizontino, ele tem aquele negócio de ficar reclamando, né, na época, assim, acho que hoje em dia também. Ah, BH não acontece nada e tal. Cara, eu vim para cá com colégio de turista, né? Tipo, eu não era daqui, então eu pegava ônibus errado e tal. E assim, imagina, eu tinha 19 anos, pobre, duro e sem dinheiro nenhum. Então eu ficava só ligado em programação gratuita, assim. Agora voltou, né, o Mixórdia. Então eu ficava de olho naquilo, tinha programação na cidade toda, assim. Então já o duelo de MCs já estava bombando na época, já tinha uma série de coisas rolando, assim. Era realmente ficar pesquisando o que estava acontecendo, assim. Agora, só que tem isso potencializado muito mais, né? Concordo com você e não só concordo, como quem vai para a rua, né? A pessoa que realmente se joga em Belo Horizonte encontra coisas incríveis, né? Sim. Quando eu voltei a morar em Belo Horizonte, a primeira reconexão que eu tive foi com o Matuto estava no meio, com a turma do Quarto Amado, a turma que estava fazendo acontecer ali. Vocês fazem em Belo Horizonte. E aí minha pergunta para encerrar esse bloco, e a gente voltar já contando a história invisível, as artes plásticas de Belo Horizonte têm sotaque? Vocês acham que, não a artes plásticas também da galeria, a de rua, né, o que vocês também estão muito apegados, você que está na galeria e na rua, você acha que Belo Horizontino tem sotaque para artes plásticas? Ou é uma pergunta que eu viajei, vocês podem me xingar se quiser, ou faz sentido essa pergunta, Prisca? Para mim faz demais. Eu acho que a gente tem uma identidade, tem uma característica que é daqui. É essa coisa bem do regional mesmo, assim. Eu falo isso como, assim, né, a partir da minha leitura, né, eu acho que sim, muito. Porque eu vou falando assim, já vou vendo as coisas, sabe? Que
Porque assim, quando você vai em São Paulo, tem uma leitura, Rio, outra leitura, Espírito Santo, né? E você vai caminhando assim, é muito específico, eu acho. Que eu sei, legal. Matuto. E o que Matuto? você acha? Cara, eu tenho que concordar, assim, que acaba que o jeito de se fazer aqui é diferente. Ainda tem uma coisa meio tacanha, assim, na composição dos muros, né? Você vai em São Paulo, você tem uma coisa de acabar fechando o muro todo, preenchendo todo o fundo e tal. E aqui em Belo Horizonte ainda tem muito nos murais de usar a textura do fundo, às vezes umas composições um pouco mais fechadas. Tem um sotaque, sim. Até a questão do picho também é diferente. É muito diferente, né? O picho de São Paulo, o picho tipo de Goiânia, que é um dos lugares que eu vou muito, Brasília. E no Ceará também, que eu estava em Fortaleza há pouco tempo. É completamente diferente. Muito legal você olhando que a questão do falar, né? E também o falar do escrito das ruas, né? Sim. Concorda, Fênix, também? Concordo plenamente. Quando ele falou do picho, quando vocês estavam falando, eu já tinha lembrado. Por exemplo, na Bahia, é muito interessante mesmo. A pichação daqui, a gente já conhece esse formato, e na Bahia parece umas ondas, assim. Que legal. Então, depois vocês reparem, não tem como a gente... Por exemplo, eu estava em São Paulo e você olha ao redor e você só vê concreto, e às vezes você está em BH e consegue ver uma serra lá no fundo. Então não tem como a gente não modificar a nossa arte com esse olhar, né? Então é incrível, com certeza eu concordo. A gente é influenciado pelo meio também, né? Ai, totalmente. E que meio que a gente vive, né? É BH é uma verdade. delícia, gente. Nossa senhora, concordo demais com vocês. Pessoal, a gente precisa encerrar esse primeiro bloco, o papo tá bom demais, já vi que vai ser outro programa histórico. Eu tô recebendo aqui no estúdio avançado de Band News FM 3 amigos. Já vou falar de amigo, hoje o programa tá gostoso. Tô em casa, daqui a pouco eu passo o microfone para eles e vou ali, e eles conversam com a população de Belo Horizonte para falar o tanto de coisa legal que tá acontecendo nesse segmento das artes plásticas por aqui. Já já a gente volta, a gente vai voltar com mais histórias. Segura aí. Belo Horizonte do meu coração, estamos de volta com o programa BH das Artes Plásticas. Essa é a 4ª temporada de BH Invisível. A gente já está na 4ª, a gente engatou a 4ª, 5ª, vamos até a 20ª, milésima segunda milhões do universo espacial, de Marte e da Terra. Convidados aqui de hoje, Luiz Matuto, meu compadre, Prisca Paz, minha queridíssima Fênix, que já falou que a gente não quer saber. Seu nome é Fênix e tá escrito nos muros de Belo Horizonte. É Fênix e pronto. Olha só, Trinca, agora eu vou ler o quadro que a gente tem aqui, Histórias Invisíveis. O Fred e toda a equipe, eles garimpam alguma coisa relacionada ao tema principal do programa e a gente vai debater em cima desse texto aqui, tá? Vamos lá, eu acho que tem muito dado aqui interessante para a gente falar. As primeiras manifestações artísticas de Belo Horizonte vieram com a construção da cidade. Milhares de funcionários públicos foram forçados a se transferir para a nova capital e junto deles veio um importante número de técnicos, mestres, artífices e artistas atraídos pelos trabalhos de construção e ornamentação dos novos edifícios públicos. Mas fora esse impulso inicial, há muito pouco a se notar de artes plásticas nas primeiras décadas de Belo Horizonte. A situação começou a mudar em 1917, quando Aníbal Matos se mudou para Belo Horizonte a convite do então deputado Bias Fortes, pintor, educador, historiador, jornalista, crítico de arte, literato, dramaturgo, roteirista de cinema, isso que é empreendedor, né? Arqueólogo, paleontólogo, antropólogo e fotógrafo. Ele teve um importante papel de fomentador em quase todos os espaços da vida intelectual e cultural da cidade. Aníbal Matos foi professor de pintura, desenho, artes gráficas e promoveu dezenas e dezenas de exposições individuais e coletivas que abriram espaço para os artistas da época. Mas a grande virada artística de Belo Horizonte começa em 1944, como sempre pelas mãos de J.K. Juscelino Kubitschek. A seu convite, um dos maiores artistas plásticos do país, Alberto da Veiga Guinhar, se muda para a cidade e passa a lecionar e dirigir o curso livre de desenho e pintura da Escola de Belas Artes. De personalidade forte e intenso talento, Guinhar se torna a grande referência artística da cidade e influencia várias gerações de grandes artistas. Entre seus alunos estão Lígia Clark, Amilcar de Castro, Carlos Bracher, Yara Tupinambá, Mário Silésio, Farnese de Andrade, todos com carreiras sólidas e internacionalmente reconhecidos. Guinhar permaneceu à frente da escola até 1962, quando se aposenta, e em sua homenagem o local passa a se chamar Escola Guinhar. Nas últimas décadas, o meio artístico da cidade não parou de crescer
e se desenvolver. Novos espaços para exposições e galerias surgiram e a construção do Inhotim, o maior museu de arte contemporânea do mundo, na nossa vizinha cidade de Brumadinho, veio solidificar ainda mais o cenário. Mais recentemente, algumas iniciativas como a Galeria Quarto Amado, o Cura Circuito Urbano de Arte, vêm revolucionando o espaço de arte em Belo Horizonte. Não há mais delimitações. As obras fazem parte do panorama da cidade, ocupando grandes espaços e impactando o cotidiano da população. No começo de setembro, o Cura ocupou a Lagoinha, levando arte a empenas e muros da região. É isso mesmo, né, pessoal? Acho que o grande nome de Belo Horizonte foi o Guinhar, ou eu estou viajando? Sim, o texto está ponderando. Bom, eu não sou especialista aqui, a Prisca já fez uma cara para mim ali, que agora você se vira aí, Prisca. Eu tô muito chocada com a Aníbal. Você viu? O cara é tudo, né? Eu sou arte educadora, artista plástica e grafiteiro. E falo, que é isso, gente? Eu ainda posso fazer muita coisa, mas vamos falar do Guinhar. Só um segundo, você não é paleontóloga, antropóloga, não sou. Arqueóloga. Não, nem crítica de cinema, mas eu posso ser, porque o Aníbal foi e eu posso ser. Aí, Isso é muito bom. Ele é praticamente o Indiana Jones das artes plásticas, inacreditável. Zília, mas eu acho que você tá por esse caminho, tá? Não, eu fiquei pensando assim, falei, gente, ele teve banda, escala, fez Rádio Pirata. Vamos falar do Guinhar, Prisca. Foco no Guinhar, foco no Guinhar. Então, assim, né, gente, eu estudei na escola Guinhar. E aí eu tive alunos de alunos da Guinhar, porque tem essa coisa, né, da aura do Guinhar. Você fez designer, né? É. De desenhar assim borracha, do lápis duro, porque tem umas coisas que são que o Guinhar... Dele, na né? metodologia dele, obrigada. E aí quando você fala de todos esses nomes, e aí parece que é isso, né? Você vai falando assim, gente, que bom que o Guinhar teve aqui. Porque eu acho que é isso mesmo, ele abriu caminhos para a gente estar aqui até conversando sobre isso agora, assim, discutindo os caminhos das artes dentro de Belo Horizonte, sabe? Então isso para mim é muito específico, assim, a presença do Guinhar em Belo Horizonte é muito definitiva, assim, para mim, sabe? Na escola, você tinha essa percepção de que, eu quero ser uma artista de galeria, eu quero ser uma artista da cidade, eu não quero ter fronteiras com paredes da minha obra. O aluno de Belas Artes tem essa sensação quando está ali no início? Quer dizer, a Yara Tupinambá teve uma presença na tua vida como inspiração ou como referência que passou por ali porque você estava na Guinhar, obviamente? Então, a gente estuda para ser artista de galeria, né? Tanto que a questão do grafite, até o tempo que eu estava lá, o grafite ele era assim, não é arte menor, não é arte, essa discussão que a gente enfrenta, mas que hoje a gente consegue conversar melhor, né? Até mesmo dentro da universidade. A Yara, para mim, eu cheguei a trabalhar com a Yara um tempo no estágio que eu fazia, ela para mim assim, é uma grande referência, porque ela está até hoje produzindo, e ela é muito lúcida nas produções dela, nas coisas que ela faz. E eu acho que ela tem um trabalho, principalmente com a cor, que é uma coisa que eu aprecio, que é um trabalho com cor muito maravilhoso. Assim. Ela consegue trabalhar com uma paleta reduzida. Não sei o que vocês acham, assim, porque eu pago muito pau para ela mesma, assim. Com uma facilidade e com uma variedade ao mesmo tempo. Assim, ela trabalha com pouca cor, mas consegue fazer... Você é da gravura, você consegue fazer isso muito tranquilamente, a formação dela é em gravura. Pois é. E aí ela consegue levar isso para pintura, que é uma loucura. Porque quando a gente está pintando, pelo menos eu custei trabalhar isso. Eu queria ficar tacando cor. Eu falei, não, gente, eu acho que o menos é mais. Entende isso? É. População de Belo Horizonte, vocês estão entendendo a profundidade da obra que vocês veem na rua, por exemplo, da Fênix, do Matuto e da Prisca? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa transbordar para a rua, né? Porque você falou uma coisa agora, Matuto, impressionante. Quer dizer, a Yara era gravurista, eu não sabia disso. Ela era uma gravadora. Ela era gravadora. A gravura dela era fantástica. Assim. É referência para você também? Sim, eu gosto mais da gravura dela que da pintura, com certeza. Olha só. E tem pouca coisa disponível. Assim, você estudou design. Sim. O curso certamente um pouco diferente de artes plásticas, naturalmente, né? Mas as referências que você teve para ir para a rua ou para ir para dentro da galeria estão dentro desse texto aqui? Quer dizer, são essas pessoas, o Bracher, o Amilcar, a Yara, o Guinhar, ou nada disso? Conta das suas referências então, Matuto. Cara, eu estava mais interessado naqueles artífices do primeiro, de Conto Belo Horizonte, assim. Imagina só que legal você, tipo, ver o cara entalhando e tudo mais, assim, né? Que eu tenho já uma história do ofício, isso me interessa muito. Minhas referências aqui, tipo, quando
sempre foram, acho que boa parte dos meus amigos, assim, né? Que eram pessoas que eu admirava, que depois se tornaram meus amigos, né? O Xerel, tá aí uma lenda viva, o Dereco, o DMS. São pessoas que são muito legais de eu ter colocado, assim, perto de mim e, tipo, eu sempre olho e admiro o trabalho deles, né? Agora, a questão da gravura, ela é até engraçada, assim, né? Que eu fui um parasita na UFMG. Eu não prestei vestibular e estudei 2 anos gravura, assim. Você ia de fura-fila. Cara, não, foi um negócio muito doido, assim. Que nessa vida de estudante, você sai pulando de república para uma outra e tal, e surgiu de eu morar com o Gilson, que era um grande amigo meu, um ótimo pintor. Aí eu já estava fazendo gravura sozinho, assim. Aí ele falou assim, cara, você tem que virar ouvinte da Federal, assim, de gravura. Eu, tá, né? Fui pra lá, levei as gravuras, assim, 9 anos atrás. Aí uma professora, não, você não tem que conversar comigo não, que você já tá fazendo gravura com 2 cores, vai com fulano. Eu cheguei pra Lúcia Pimentel, assim, saudade dela. Aí ela falou assim, olha, você vai lá, o que você quer fazer aqui? Você quer fazer projeto? Eu não, eu quero aprender, ser avaliado, porque isso aqui eu fiz sozinho, né? Eu quero melhorar. Aí ela, não, então vai lá na sua faculdade e pede uma indicação. Aí eu consegui, outro dia voltei. Ela, você quer fazer metal também? E, tipo assim... Abriu as portas total. Cara, eu abria o ateliê e fechava, até o segurança ir embora. Que legal, que legal. Eu abria e fechava, assim. Então eu chegava lá 8 horas da manhã, umas 7h50 quando abria, levava marmita e ficava lá até 9. Eu falei assim, poxa, isso aqui não vai acontecer de novo na minha vida. Né? Tipo, eu consegui ter uma autorização especial, que nos ateliês não é permitido o ouvinte, que é um espaço reduzido. Ela viu que eu era muito interessado, ela e o Clébio, e tipo assim, me abrigaram, assim. Então eu ficava lá, tipo, todo dia, assim. Às vezes conseguia até autorização para ir no sábado. Aí foi muito importante. História incrível. Fênix, suas referências, querida. O Matuto já falou de uma época que eu não esperava por essa resposta, estou maravilhado. Você tem uma referência diferente disso que Prisca e Matuto falaram? Quando você pensa assim, eu quero estar na galeria ou eu quero estar na rua, você pensa em alguém especificamente? Minhas referências estão aqui. Eu pinto há pouco tempo, então eu me sinto assim, muito abrilhantada de poder sentar e conversar com as referências e ficar, ai meu Deus, então essa é a sua referência, e poder absorver. Então, eu comecei na rua e não comecei com um olhar de galeria, até porque o meu lugar é nessas vias, é num lugar marginalizado. Então, assim, quem geralmente começa no grafite e não nas artes plásticas, já tem uma visão muito diferente de alcance, sabe? Está muito mais centralizado no que a comunidade ou o que as pessoas que transitam por ali vão receber e como vão receber, do que e da galeria de estar lá e olhar a rua, sabe? Então, assim, as minhas referências estão aqui e, por exemplo, são minas que eu pinto, Tina Sou, Uana, Fabiana, Zi Reis, são mulheres que estão atuantes e, assim, não tem como eu não falar que eu não absorvo delas. Só que a galeria vem um pouco depois, né? Depois que você já está inserido, você começa a abrir a janelinha, assim. Então, eu estou nesse processo. Às vezes vem por acidente também, né? Totalmente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou fazer o desafio que eu tenho que fazer para o Matuto, que aí vocês duas me ajudam a encerrar esse bloco com esse desafio para ele. Matuto, o negócio é o seguinte. A turma de BH Invisível resolveu fazer um jornal. A gente quer rodar um jornal bimestral nesse momento, transbordando para a cidade tudo que a gente quer fazer e tudo que a gente quer falar dessa cidade. Os contos de BH que a gente conta no Facebook, as fotos incríveis dos fotógrafos, você já está rindo aí, você já entendeu onde eu quero chegar, né? Agora eu só quero a resposta. Vai aceitar ou não ser o nosso artesão do que vai sair na prensa da gráfica, da estilogravura, do não sei o quê, da parará que você vai inventar? A pergunta é essa. Então, estamos aqui para poder falar da Prensa Bruta, minha editora pessoal. Oi, menina! Tô falando sério. Esse negócio de entrar na gravura, na tipografia, acaba que, como a Fênix falou, eu comecei com grafite, depois fui para gravura, né? Aí eu me apaixonei pela edição artesanal.
O Flávio, seu amigo, me mostrou assim, os livros editados, né? Eu falei assim, caramba, é muito legal que eu posso fazer meus próprios livros, eu escolher, projetar, imprimir, tudo é meu ali, né? Tipo, nasce um filho ali toda vez. Em tipografia, só algumas páginas, mas é possível. É possível. É possível. Vamos conversar, Matuto? Acho que nós temos um diretor, o diretor artístico editorial do projeto está sentado nessa mesa, Prisca. Vocês topariam participar de uma produção bimestral falando sobre tudo de legal que está acontecendo nessa cidade? Participar de um coletivo? Claro! Salva de palmas para essa ideia espetacular! Vai! São você assobiar, Atenção, população de Belo Horizonte, está nascendo o Jornal BH Invisível. Anotem isso. Você já comenta isso comigo tem um tempo, né? Agora você tem que fazer isso de frente de câmera e tal, né? Tem que ser. Registrado, Agora está né? registrado, está carimbado e a gente vai fazer acontecer. Ainda roda lá no Mercado Novo, lá tem altos velhinhos legais lá nas gráficas, que dá para poder brincar muito com as gráficas de lá, assim. São gráficas muito simples e dão para fazer umas coisas muito bacanas lá. Matuto, você está me dando umas ideias importantíssimas no programa de hoje. É um programa de empreendedorismo na arte. Trinca do meu coração. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de encerrar esse bloco. Se a gente for falar de um movimento que está acontecendo hoje na cidade, é até ruim a gente apontar um movimento, mas o que dá orgulho para vocês da nossa cidade? O que vocês falam assim, pô, isso aqui, o gringo que vem aqui, a pessoa que vem aqui, a gente normalmente fala em Inhotim, né? Não pode deixar de Inhotim. Pô, mas Inhotim já não é mais, todo mundo sabe que existe isso. Prisca, tem alguma coisa que o gringo tem que vir aqui e falar, cara, vai ali, porque ali você vai entender o que é Belo Horizontino fazendo arte. Segunda Preta. Falou tudo. Matuto. 62 pontos. 62 pontos. 62 pontos, meu coletivo lá. Sim. O resgate de um ofício, da tipografia. Acho que vale a pena, assim, que a gente tem um amor pelas letras ali, né? E eu também nunca fui para Inhotim. Então eu vou falar de Segunda Preta. Segunda Preta é um movimento de artes, teatro, música, dança, que tem foco e é feito pela população negra, artista, maravilhoso, artistas novos, artistas mais velhos se encontrando. Segunda-feira, debate. Gringo, chegou? Vai na Segunda Preta, vai tomar uma cerveja, comer um tropeirinho da Kelma, da Quitutu, porque é maravilhoso. Maravilhoso. Fênix, Fênix, alguma sugestão? Ai, meu Deus. Eu vou falar da minha zona, eu moro na Zona Norte, então tem um movimento chamado Sarau das Lanternas, que é maravilhoso. Então, já fica até um convite para quem está ouvindo. E são coletivos pequenos que movem a cidade, que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Sarau das Lanternas, Segunda Preta e 62 pontos. São os lugares que, como diria o Marcelo, aquele cantor, o gringo subiu o morro, aí o resto vocês cantam. Estamos encerrando o segundo bloco de BH Invisível, falando sobre BH das artes plásticas. Muito legal, segura que o terceiro bloco vem com muita emoção, população de Belo Horizonte. Não saia do seu rádio. Alô, Belo Horizonte, de volta com o terceiro bloco desse programa espetacular. Vocês sentiram que isso aqui virou praticamente a mesa do Café Palhares ou até mesmo do Mercado Central. Um beijo para todo mundo que empreende nessa querida cidade com essas maravilhas que a gente vê pelo centro de Belo Horizonte. Aqui do meu lado, a Fênix, a Prisca Paz e o Luiz Matuto, 3 super-heróis das artes da nossa cidade que estão fazendo coisas incríveis. E agora é a hora clássica de BH Invisível. Terceiro bloco, o ouvinte já sabe o que vai acontecer, que eu vou eleger o primeiro artista plástico prefeito dessa cidade. Né? Vocês acabaram de ser eleitos prefeitos de Belo Horizonte. E agora eu quero que vocês derramem o coração de vocês no ouvinte da Band News FM. O que vocês fariam, ou fariam não, já estão eleitos, o que vocês vão fazer por essa cidade nos próximos 4 anos de governo. Matuto, eu começo contigo. Você que nasceu em Alfenas, estava lá, não estava pensando em virar prefeito e agora é prefeito, amigo. O que você quer para essa cidade, Matuto? Vamos lá. Primeiro dia, vai ter tropeiro todo dia. Me fez engordar 25 quilos nisso aqui, nessa cidade. É muito bom. Quando eu vim para cá, eu falei assim, meu Deus, tem tropeiro aqui direto. O Copo Lagoinha tem que estar na bandeira da cidade. Aí você falou. Aí você falou. Agora é um assunto mais sério, assim. Eu acho que Belo Horizonte precisa, acho que é necessário uma preocupação de memória popular, assim, sabe? Desde uma questão de arquitetônica,
Você tem os prédios do centro, Decos, aqueles prédios do baixo centro da Guaicurus ali. Você tem uma história muito legal. Os bairros também. E principalmente, eu acho que uma preocupação com ofícios em extinção que tem na cidade. Tipo, você tem alguns lugares que você vê alguns grupos de resistência, né? Tipo, Candomblé. Alguns lugares que tem concentrações de... Por exemplo, o Santa Efigênia tradicionalmente era um bairro gráfico, né? Porque como eu estou lá, eu acabo vendo isso muito. História oral, né? Benzedeiras, ainda assim, Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita ao seu jeito, e mesmo assim ainda consegue ter muitas coisas do interior, né? Que são as benzedeiras, uma série de situações, né? Na Rua da Gráfica passa um cara vendendo peixe, no domingo é o cara com matraca vendendo biju. E isso, assim, é uma coisa muito fantástica, né? Eu acho que tem que ter uma preservação disso, uma questão de memória mesmo. E principalmente da boemia de Belo Horizonte, que é uma coisa muito interessante, como era na Vaz de Melo, né? Ainda bem que o Cura está indo para lá. Você tem essa preocupação com a Lagoinha hoje em dia, Sim. de Bonfim. O que você falou é absolutamente possível, né, Matuto? Porque é uma cidade nova, né? Tem 121 anos de idade, vai fazer 122, quer dizer, é uma cidade que a gente ainda consegue... ter muito controle sobre a memória dela, né? E a memória é algo que, se ela não é vivenciada, né? E se você não discute memória, a memória morre. Então você acaba perdendo isso. O sul de Minas é diferente daqui da região centro-oeste, quando eu vim para cá, na região centro-oeste do estado, né? Você tem cidades históricas e tudo mais. Alfenas tem uma casa da época da fundação. Né? Então você não tem essa questão da preservação do prédio histórico, dos documentos, né? Na minha cidade, uma vez, eu fui onde que é o prédio que era a estação de trem. Então, os documentos que tinham das fazendas, da cidade, de compra e venda tipo, de escravos, que é um negócio tipo assim, terrível, que teve no sul de Minas, e tal, tipo, tudo jogado às traças lá. Então, o sul de Minas, ele acaba enterrando sua própria história. Né? E aqui a gente tem uma questão de preservação muito mais interessante nas cidades históricas, né? Das coisas boas e também dos problemas que teve com a questão de escravidão. Você tem isso muito, muito firme, a questão do movimento negro aqui é muito forte e, assim, queria que isso também expandisse para outros meios, né? E principalmente, talvez, né, não sei, que eu já sou mais daqui de Belo Horizonte que da minha cidade natal, das cidades do sul de Minas, assim, que eu vejo que não tem uma preocupação com a história. Nem as próprias pessoas entendem de onde vieram. Super claro. Matuto está eleito ou não está? Salva de palmas para o novo prefeito de Belo Horizonte, absolutamente eleito. Querida Prisca, primeira prefeita mulher artista plástica dessa cidade, formada na Escola Guinhar. Jogue seu coração nessa mesa, Prisca. Então vai lá, segura aí. Então, gente, eu acho que primeiro, eu concordo muito com o que o Matuto falou, a gente tem que trabalhar com memória. Eu acho que a gente precisa da questão da construção da memória catalogar mesmo, principalmente a questão da oralidade. Eu acho que a gente, lindo, eu fico muito feliz com todos os movimentos que acontecem na cidade, só que eu acho que a gente precisa de olhar mais para a periferia. Eu tenho trabalho como arte educadora nas periferias, e a gente precisa de conhecer os artistas que estão lá, porque tem muita potência, mesmo. Tem. Eu estou fazendo um trabalho no Alto Vera Cruz. O Alto Vera Cruz é muito pulsante, gente. É um lugar que, assim... Eu estava conversando com os meus alunos, gente, todo lugar que você olha tem uma coisa aqui. Tem grafite, tem picho, tem lettering. Você fica assim, gente, o negócio está pulsando, né, mesmo, assim. Fiz um trabalho também no Granja. Que organismo, sabe? Então, eu acho que a gente... Noroeste, cara. Padre Eustáquio. Padre Eustáquio é um bairro maravilhoso. Padre Eustáquio, história do picho, a gente consegue fazer uma linha do tempo do picho ali. Eu, como prefeita, eu quero diálogo horizontal com os pichadores, porque, para mim, dentro da minha visão, o picho é arte contemporânea, porque o picho, ele está onde ele tem que estar, ele comunica com o que ele tem que comunicar, ele não pede autorização. Foi mal aí, pessoal, sou uma prefeita, já foi eleita, agora chupa essa manga. Porque é isso, sabe? Porque a gente tá falando, ai, galeria, ai, grafite, não sei o quê. Mas e o picho? O picho é arte. O picho, e ele fala da geração, ele tá aí, ó, há anos aí, ó. E ele tá resistindo, ele não vai deixar de existir porque eu tô pintando meu muro, e ele tem que continuar existindo, porque a rua fala, e a rua precisa falar.
entendeu? E a rua tem voz própria. Não sou eu com autorização ou tenho sem autorização. A rua vai continuar falando. E depois que eu morrer, outras pessoas vão vir, porque se eu tô aqui, porque outras pessoas vieram antes de mim, entendeu? E outra coisa que eu quero chamar muita atenção da população, dos meus eleitores e eleitoras, é para a questão do trabalho das mulheres em relação ao trabalho dos homens. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu acho que eu tive essa conversa com a Fênix. Galera, para de comparar trabalho de mulher com trabalho de homem. Não dá para comparar. A gente está querendo falar de outras coisas, a gente está buscando outras coisas. A gente resolve as coisas tecnicamente de outra forma. Então, quando você for falar do meu trabalho, compara o meu trabalho com o de uma mulher. Não compara o meu trabalho de um homem, porque a gente está em outro lugar, a gente está em outra discussão. E tem uma questão também da reparação histórica, né? Porque a gente está aí, né, correndo atrás, a gente está andando e trocando a roda do carro ao mesmo tempo. Então, eleitoras, aí eu deixo vocês chupando essa manga aí, com esse barulho, qualquer coisa, pede impeachment. Primeira vez impeachment. Que figura, Prisca Paz! Cachorro ruim pede impeachment. Ai, que figura! A Prisca foi a primeira paranaense prefeita de Belo Horizonte, agora a primeira paulistana prefeita de Belo Horizonte. Ai, meu Deus, como é que você Mas elege depois dessa? você já é cidadã de Tô Belo com Horizonte, medo. Fênix. Abra seu coração, o que você quer para essa cidade Ai, que meu você Deus. escolheu? E você está numa posição que, assim como Matuto e Prisca, você é a mais recente, né? Você escolheu morar aqui, né? Você Exatamente. está aqui porque você quer. Isso eu acho muito bonito. Então coloca essa beleza que está no teu coração para fora aí. Ai, meu Deus, difícil, né? Depois de pedir impeachment, é difícil falar. Gente, me elege. Eu acabei de vir de uma residência artística no sul de Minas, numa cidade que usa o conceito de cidade criativa. Que, basicamente, dentro das escolas, a galera já é ensinada a poder intervir no meio, a poder pintar e a poder, sabe, mudar a cidade. Obviamente, aqui é uma cidade muito maior e muito mais difícil de implementar, né, coisas assim. Então, o início de tudo seria justamente entrar na educação e começar a falar sobre isso. E justamente quando a gente fala de mudar a cidade com arte e, enfim, mudar a cidade com a nossa cara, não tem como fugir do que a Prisca falou, que é a pichação, que é o que a gente está acostumado a colocar de ladinho, olhar na janela e falar não é legal e não quero isso. Então, eu acho que eu tô com ela totalmente nisso. E outra coisa muito importante sobre a fala dela e que eu tomo para mim também, sobre a importância da mulher e mudar o olhar da mulher que vai para a rua, da mãe que vai para a rua e que o corre é totalmente diferente. E que não tem como realmente, nem eu, que sou nova e que pego minha mochilinha e vou para lá. E uma amiga minha, por exemplo, Tina Sou, que é uma artista que já está aqui, maravilhosa, e que tem 3 filhas e que coloca as 3 no colo e que vai. Então, assim, valorizar todos os corres, independente do final, independente do que você está só julgando ali na janelinha, só olhando, entender que a estrutura ela começa lá do início da educação até chegar aonde a gente está aqui, falando da beleza de tudo. Maravilhoso. Tá eleito ou não tá? Ai, gente, vamos lá! Que coisa incrível! A gente Que pode coisa fazer incrível. uma co-prefeitança, tem a co-vereança. Agora tem a co-prefeitança. Co-prefeitança. Vou fazer um desafio para vocês 3 aqui, uma dedanha. Vamos jogar a dedanha? Eita! De A a Z, nome da galera de BH, artistas de Belo Horizonte. A. Bora lá, a dedanha. Tem que ser rápido. Jesus, pera aí, cara. Bora, Ai, bora, Jesus. bora. B. B, já Angel. foi pra B. Tem o Hã? anjo, o Anjo, anjo. pronto. B. 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 Ei, acabou. Caramba. Corta. Artista, C. Comum. Clara. Comum. Falou, Clara Valente. Beijo pra Clara. D. DMS. DMS, grande Tô DMS ganhando, hein, da galera? vida. Tô Beijo. ganhando. É, é, I. Oi. Agora não foi E, não foi. F. Fabiana Santana. Fênix, Fabiana Opa! Santana. Como Fabiana assim, Santana, Fênix? Fênix. Nossa, Aí foi G. Goma. Gabriel Goma, Dias também. Gabriel Goma, Dias. Gabriel Dias. H. Você tá vendo? O Helder. O Helder. Existe. Falou É o bem, Existe, Cavalcante. né? Ai, meu Deus. Falou bem. Helder H-I. Cavalcante. Hiper é com Eu ia H. apagar. Hiper também. Hyper. Hyper. I. Ai, população de Belo Horizonte, Etnia vocês estão STE. jogando com a gente, porque agora o programa tem que ficar Nossa, é difícil. J, J, bora pro J. João J. Maciel. João João Maciel, Maciel. falou. J, depois do J veio K. Tem com K aqui? Tem a Carol. Carol, Carol, da Minas de boa. Minas, um beijo. Falou amo beijo pra vocês. Carol. K-L, L.
Ele tem... Leon. Tem o Leone. Tem o Leon. Luiz Matuto, Matuto, é você, caramba, cara. aí tá Eu não vou falar, né, velho? M. Matuto. Matuto. Tem mais M? Tem, gente. Tem. Ai, gente, O desculpa Maza. que eu esqueci. Maza, Masa. Mazolândia, falou tudo. Mazarope aí. N, passou pra N. Nica. Nica Tinha o maravilhoso. feiro do Ó, F, gente. ó. Bora, ó. Olavo. Tem. Olavo. Do 62, hein? Aí foi P. Ô, Belo Horizonte, vocês vão... Prisca, paz. Q. Vocês vão ver, Belo Horizonte, vocês vão ver que tem até Z. Que tem, gente. Tem, gente. É porque Eita, você tá- tem, mas a perdendo pressão a aqui visão. tá como? Praticamente. Tinha aquela TV queijo elétrico. Conta. Aquilo Aquilo lá é uma abstração aquilo muito ali é um doida. negócio muito legal. Ouvinte de BH Invisível, abrindo parênteses, entre no YouTube e digite queijo elétrico. Entrevistas Uma das de coisas música. mais incríveis já produzidas em Belo Horizonte. Depois de que vem o quê? R? R. Rato. Rato, Ramon. Ramon, Boa. Rato. Rimon. Rimon, S. RS. Surto. Surto, Querido. grande surto. Um beijo pra Saudade você, meu dele. Faz amigo. tantos... Pra família toda. ST. Tina Sou. Tiago Alvim. Tina Sou. Boa. TU. Você tem O Anata, não dá. Mentira, o Não, Anata é com nome. Mentira. Você tem o Olhô. Mandou bem. STU, V. Vespa, não é daqui, foi mal. Não, peraí. V. Atenção, ouvinte BH Invisível, mande seu WhatsApp pra cá pra gente A saber. galera vai cobrar. Na letra V não vai ter V. Vai cobrar. W. Anata! A gente até W, a gente é muito maravilhoso. Ai, gente, todos os amigos que brigaram Faltou o pra que? fora. Y. Aí, ferrou, né? Eita. Yara Tupinambá, dá pra gente falar, pô. vamos Botar então lá, falando da claro. rua, né? Estão falando da rua. Y. Não teve Z? Zirreis, Gente, Ah, você tem o... Não, mas isso aqui é... Não, gente, eu preciso fazer isso de novo, tô chocada. Isaac também. Também. Isaac. Tem V, tem a Vibe. A Vamos gente lá. tem tanta gente nessa cidade. Eu acho que PT o ponto que Priscila a gente fez... Amoni. Nossa, gente, tem muita Tem gente. muita gente, Cacau. não é, tem, pessoal? aí tem Esther Azevedo. Gente, desculpa. Gente, Vamos eu mandar um acordei beijo sábado de geral. manhã, Vamos aí, ó. isso. Eu também. Vamos superar a Esse é o cedo, programa agora dos fica ruim. amigos. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse programa hoje. Na verdade, eu vim aqui só para olhar para a cara de vocês e falar que coisa boa que vocês existem nessa cidade de Belo Horizonte. Essa cidade precisa de vocês, gente. Precisa de todos os nomes que a gente falou aqui. É dessa cor que vocês têm, dessa fala de vocês, que faz essa cidade ser prazerosa de andar na rua. O que vocês fazem é incrível. Eu tenho certeza que o ouvinte de BH Invisível hoje percebeu a profundidade do talento de vocês. Quando vocês estão numa parede, desenhando uma parede da nossa cidade, tem história ali atrás. Não é um desenho da noite para o dia, não é uma coisa que vem do fundo do coração. Então continuem deixando o coração de vocês nessa cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado, Prisca, pela presença. Matuto, Fênix. Rapidamente os arrobas de vocês para a população de Belo Horizonte entrar em contato. Prisca? @Prisca Paz. No Me segue Instagram, lá, no pessoal, Twitter, em na tudo. vida. Tudo é meu. Matuto, você. Luiz Matuto conhece, que eu vi que aí que tava com Z aí, ó. Boa, Luiz Matuto conhece. Conhece, Matuto. Mas naquela uma folhinha tava com Z. Carteirada, Então tá, Luiz carteirada. Matuto conhece no Instagram e tudo. Com tudo. O Facebook Fênix. não Fênix brasileiro com F, galera. Fênix Grafite. Segue lá que vai ser top. Que Já tô figura, Fênix. eleita mesmo, né? tá eleito. Vão ter que me ver de 4 anos. Maravilhosa. Olha, BH Invisível tem produção de pauta de Denise Santos, Cadu Passos, Maria Carolina Mendonça, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira. Essa é a equipe de produção, Matuto, que vai fazer o Jornal Bimestral de BH Invisível. Instagram, Fotógrafos de Belo Horizonte, produção de visual da Renca Produções, técnico de som Gleidson Mendes, operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Adjelovic, a direção geral é de Bernardo Teles. A realização de BH Invisível é de BH Invisível e da Band News FM. O patrocínio dessa temporada continua nas mãos dos nossos queridos parceiros fundadores da ABC da Construção e o apoio do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu sou Gustavo Ziller, vejo vocês pelas ruas da minha enorme e querida cidade ou na Band News FM às terças, quintas e sábados, num programa inédito de BH Invisível. Até o próximo.
boa. Maravilhoso.